Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de número 10. Você já sabe que toda semana temos temas diferentes, aulas diferentes, para você aplicar de forma estratégica na sua advocacia, com o objetivo de transformá-la em uma empresa sólida, rentável e também mais profissional. Bom, antes da gente iniciar o nosso tema de hoje, eu vou pedir para você deixar aqui a sua curtida ou o seu comentário, subscrever o canal e também compartilhar essas aulas com outros colegas que precisam também aprender um pouco mais sobre esses temas que a gente trata por aqui. Então, vamos lá. Vamos começar a nossa aula. Eu vou compartilhar a minha tela para a gente acompanhar aqui. E hoje a gente vai falar sobre como criar conteúdos para as redes sociais do zero. Como que a gente pode otimizar isso de criar conteúdos? Bom, a gente sabe, né? A nossa rotina como advogados, ela pode ser muitas vezes estressante e cansativa e muitas vezes sem tempo para nada, né? Entre atendimentos, análise de documentos, montar ali os processos, acompanhar processos, publicações, audiências. Quando a gente vê, a gente foi engolido pelas nossas atividades ali do operacional, do nosso dia a dia do escritório e a gente não conseguiu parar para fazer essa criação de conteúdo, né? A gente já sabe o quão importante é termos uma presença digital, o quão importante é, atualmente, utilizar a internet, utilizar as plataformas disponíveis para poder prospectar clientes, para poder construir a nossa autoridade, notoriedade, visibilidade, profissionalismo, né? Mas, ainda assim, é muito difícil e eu me coloco nessa posição também, porque muitas vezes eu deixo para o último momento a criação do conteúdo e quando eu vejo, já passou o dia e eu não consegui fazer ali o que eu tinha para fazer, ou não conseguir postar o que eu tinha para postar, ou produzir o conteúdo. E é normal, a gente acaba sempre priorizando os nossos atos de advogados mesmo, né? A parte operacional propriamente dita, e acabamos deixando ali para o último momento a criação de conteúdo. Mas, como eu já falei em uma outra aula, é muito importante a gente criar esse hábito de perceber que a produção de conteúdo, ela também faz parte do nosso trabalho. Não é apenas um passatempo, não é apenas estar nas redes sociais, a não ser que você pegue o celular para entrar no Instagram, Facebook e outras plataformas para ficar vendo o que os outros fazem ou ficar vendo a vida das outras pessoas. Aí sim você está desperdiçando o seu tempo ao invés de produzir resultados. Mas a gente precisa ver realmente que a internet, a produção de conteúdo na internet, ela faz parte do nosso trabalho. Ela faz parte do marketing, ela faz parte do comercial, ela faz parte da prospecção de clientes. E por isso ela é importante. E por isso a gente precisa, sim, sempre deixar ali um momento reservado para esse tipo de trabalho, né? Para esse tipo de atividade, de tarefa que faz parte também da nossa advocacia. Mas como a gente pode otimizar isso, né? Esse é o objetivo da nossa aula. Como que a gente pode facilitar isso, facilitar a nossa vida? Que é tão corrida, sem tempo, né? E como a gente pode aumentar essa produção de conteúdo ou fazer isso de uma forma mais leve, de uma forma mais fácil. Então, é isso que a gente vai falar na aula de hoje. Bom, primeiro, começando, o que é presença digital? O que é o conteúdo digital? Bom, a presença digital, ela nada mais é do que as plataformas ou os lugares da internet onde você está presente. Então, por exemplo, o Instagram, o Facebook, o LinkedIn, onde mais? YouTube. Então são, e outros, né? Então aqui são os canais onde você produz o conteúdo, onde você está presente, tá? Então, a presença online, ela é onde você está presente, onde você está transmitindo ali os seus conteúdos. Por sua vez, isso é a presença, né? Por sua vez, o conteúdo é propriamente aqui as informações, né, que você traz nessas plataformas, nesses canais da internet. E aí esse conteúdo, para nós, advogados, de acordo com o nosso código de ética, de acordo com o provimento, esse conteúdo ele precisa ser educativo, e precisa ser informativo. Mas claro, a gente, além de produzir esse conteúdo educativo, informativo, que é a parte do direito mesmo, é a parte onde a gente traz para o nosso cliente, para a nossa audiência, para o nosso público-alvo, o conhecimento necessário, né? Ou despertar a consciência necessária nesse cliente.
além desse tipo de conteúdo, a gente também pode produzir conteúdos para demonstrar nossa autoridade, pode produzir conteúdos para gerar conexão, interação com os nossos clientes. O que a gente não pode, óbvio, é fazer aquilo que é vedado, que é proibido dentro do provimento, dentro do nosso código, tá? Então, pronto, a presença online são os canais onde você está presente. Quais os canais que você utiliza? Aqui também a gente pode acrescentar o blog no site, no nosso site, tá? Então, quais os canais que você produz o seu conteúdo? E o conteúdo digital nada mais é do que os formatos que você traz essa informação, que você produz esse conteúdo para sua audiência. Conteúdo informativo, educativo, mas também conteúdos de autoridade, conteúdos de relacionamento e conexão com o nosso cliente. E os formatos também, óbvio, né? Que pode ser estático, uma foto, um carrossel, um vídeo, um Reels e assim por diante. Então, pronto, a gente já entendeu essa primeira parte. Mas como a gente pode construir a nossa presença online? Como que a gente pode construir esse conteúdo, né? E estar sempre presente na internet, estar sempre produzindo conteúdos importantes e relevantes. Então aqui, o mais importante, a gente vai falar em 3 tópicos que vão ser a criação de conteúdo, de valor. Nós também vamos falar na aula de hoje sobre personalidade. E, por fim, nós vamos falar sobre o básico bem feito. Então, como construir esse conteúdo digital, como termos uma presença online, né, uma presença digital de uma forma mais constante e conseguir produzir conteúdo de uma forma mais fácil, mais leve. Então, hoje que a gente vai falar nessa aula, esses 3 tópicos. Partindo aqui, então, já para o primeiro, a criação, né, do conteúdo de valor. O conteúdo de valor, ele é, assim, fundamental, é o carro-chefe, realmente, porque a gente pode fazer conteúdos diariamente, você pode estar presente em várias plataformas, né, ter a sua presença digital, a sua presença online em vários canais da internet, mas se o seu conteúdo não for de valor, de nada vai adiantar. Se você utiliza trends do momento, se você utiliza Reels com música em alta, mas o seu conteúdo é ruim, de nada vai adiantar. A gente precisa, principalmente na nossa profissão, né, enquanto advogados, produzir um conteúdo realmente de valor, que atenda às expectativas, os desejos, os anseios, que atenda às informações necessárias que os nossos clientes estão buscando e que a gente domina dentro da nossa área de atuação. Então, o conteúdo de valor, ele é aqui o ponto principal. Produzir um conteúdo realmente atrativo e que auxilie a nossa audiência, que traga realmente informação, educação, muitas vezes desperte a consciência da nossa audiência que determinado fato que ele pode achar corriqueiro, achar comum, fere um direito dele. Então, também despertar essa consciência do cliente, entender que muitos atos ou muitas atitudes pode gerar uma lesão ao seu direito e que, portanto, ele pode utilizar, né, por meio de um advogado, de uma ação judicial ou de pedir uma indenização ou qualquer coisa do tipo. Claro, a depender de cada área, cada nicho de atuação, né? Então, vamos lá. O conteúdo de valor, ele precisa ser aqui primeiro passo, né? O primeiro subtópico desse primeiro item do conteúdo de valor. Ele precisa ser objetivo. A gente precisa definir claramente qual que é o nosso objetivo ao produzir aquele tipo de conteúdo dentro daquela plataforma. Então, vamos falar do Instagram, que é, assim, a mais utilizável, né, entre todos. Então, qual que é o meu objetivo no Instagram ao produzir aquele tipo de conteúdo, ou ao produzir conteúdos? Vai ser para gerar leads? Né, para gerar prospecção de clientes? Vai ser para criar autoridade? Vai ser para aumentar número de seguidores, né, visibilidade? Vai ser para gerar conexão? Qual que é o meu objetivo ao produzir conteúdos naquela plataforma, nas redes sociais? E os objetivos, eles podem ser diferentes. Então, por exemplo, no Instagram, eu posso produzir conteúdos educativos, informativos, para despertar a consciência do meu cliente ou para trazer informações ao meu cliente necessárias dentro daquela área de atuação. Eu posso produzir conteúdos, e aí nesse sentido, né, eu vou demonstrar, vou poder levantar leads, que são clientes interessados no meu serviço, que poderão entrar em contato comigo para marcar uma consulta, para fazer um atendimento ou realmente para contratar aquele serviço.
Também eu produzindo conteúdos informativos, educacionais, eu posso estar demonstrando a minha autoridade, ou se eu coloco que eu estou fazendo uma palestra, ou que eu estou dando uma aula, ou que eu estou estudando, ou me aprofundando em um determinado assunto, fazendo uma especialização, um curso, uma pós, tudo isso vai gerando autoridade. Também posso produzir conteúdos que geram conexão, contar a minha história, contar a minha trajetória, contar a minha rotina como advogada. Tudo isso são tipos de conteúdo que são para objetivos diferentes, né? Então esse objetivo, ele pode mudar a cada mês. Ou dentro de um mês, no seu calendário editorial, você pode produzir conteúdos diferentes. Ah, esse mês eu quero produzir conteúdos para me trazer mais seguidores. Ah, esse mês eu quero produzir conteúdos mais específicos sobre o determinado assunto X para conseguir gerar mais leads, para demonstrar mais autoridade, para prospectar mais clientes. Então, definir o seu objetivo dentro de cada plataforma. No Instagram, ele é mais variado, né? Instagram, Facebook, tem como a gente produzir esse tipo de conteúdo mais diversificado com objetivos diferentes. Lembrando que Instagram e Facebook é conteúdo rápido, é conteúdo mais perecível, então a gente precisa estar sempre ali produzindo conteúdos diferentes. Por outro lado, se a plataforma que eu vou utilizar, o canal que eu vou utilizar vai ser um blog ou vai ser o YouTube, isso já me permite trazer determinados assuntos de forma mais aprofundada. Ok? E aí também são conteúdos que eles são mais duráveis, porque a plataforma em si, né, um blog ou o YouTube, ele permite com que pessoas façam pesquisa e o nosso conteúdo ali sempre apareça. Então são plataformas diferentes, com conteúdos em formatos diferentes e para objetivos diferentes, ok? Então, o primeiro passo para você conseguir ter mais clareza, ter mais facilidade na hora de produzir o seu conteúdo, né, para construir a sua presença digital, o primeiro passo definir qual é o seu objetivo. Tá? Quais são as plataformas? Então a gente pode até fazer aqui como se fosse uma planilha mesmo. Quais as plataformas que você utiliza? Tá? E aí você vai listar. Ah, eu uso o Instagram, eu uso o Facebook e eu tenho o meu blog no site. E aí você vai definir quais são os objetivos desse mês. Ah, no Instagram eu vou fazer conteúdos para gerar leads, para prospectar clientes e gerar autoridade, conteúdos mais informativos, educacionais. Esse mês no blog eu vou trazer conteúdos mais aprofundados sobre o tema XYZ. Enfim, você já pode definir de forma mensal, né, se fizer sentido dentro da sua estratégia, as plataformas que você utiliza e os objetivos que você tem em cada uma dessas plataformas. É aumentar o número de seguidores, é prospectar mais clientes? Qual que é o seu objetivo em cada um dos meses, tá? E com isso, a gente já consegue ter muito mais clareza na produção do conteúdo. Então, se o meu objetivo esse mês é aumentar o número de seguidores, eu sei que o formato da produção do conteúdo ele vai ter que ser diferente. Eu sei que o tipo de informação vai ter que ser diferente, tá? Então, ter um objetivo muito definido já facilita muito na hora de produzir o conteúdo. Porque você não vai ficar parando pra pensar, nossa, o que eu vou fazer hoje? O que eu vou fazer essa semana? O que eu vou postar no Instagram? O que eu vou falar no meu blog? E isso você perde muito tempo, tá? E quando a gente começa a ter essa dificuldade e perder muito tempo pra começar a pensar, o que a gente naturalmente faz? Começa a protelar, né? Começa a procrastinar, a deixar pro último momento. E, no último momento, muitas das vezes a gente realmente não faz. Então, defina o objetivo dentro de cada plataforma. Outro ponto importante é definir o público. Qual que é o seu público-alvo? Quais são os interesses, as dores, os desejos, os problemas que a sua audiência precisa resolver. Para você produzir conteúdo de valor, é realmente o conteúdo que o seu público quer ouvir. O que ele quer ouvir. Ou o que ele está procurando, o que ele procura. Né? Quais são as dores? Quais são as dúvidas principais? Qual é a consciência que você precisa despertar na sua audiência? Então, ter muito claro para quem que você fala. São pessoas da idade, da faixa etária dos 20 aos 50? Ou são pessoas mais velhas? O seu público-alvo ele é mais que exclusivamente mulheres ou para homens? Ou é um público misto? Então, você precisa ter na sua mente realmente definido qual é o seu público, para quem você fala. O que a maioria das pessoas que trabalham com marketing, trabalham com produção de conteúdo falam, é realmente a respeito de você idealizar a sua persona. É você construir. Eu falo exclusivamente para mulheres da faixa dos 25 aos 50 anos, um exemplo. Então, eu preciso idealizar essa mulher na minha cabeça para na hora de produzir o conteúdo, você pensar que você tá ali numa mesa tomando um café
com essa pessoa para ter uma conversa leve, uma conversa objetiva. A produção de conteúdo nas redes sociais, principalmente as redes sociais, né, Instagram, Facebook, TikTok, tem que ser esse tipo de conteúdo como se a gente estivesse conversando com um amigo, com uma amiga. Como se a gente estivesse conversando com alguém que é próximo a nós, para ter esse tipo de conteúdo de valor, conteúdo informativo, educativo ou de conexão, enfim, qual seja o seu objetivo dentro de cada plataforma, mas de uma forma objetiva, didática, com linguagem simples e acessível, ok? Então, precisamos ter muito claro na nossa mente quem que é o nosso público, quem que é a nossa persona, para quem que a gente está falando, e adequar o nosso conteúdo dentro da nossa área de atuação para essa pessoa. Aqui o importante é realmente a gente mapear, né? Fazer um mapa. A gente até escuta muito, talvez você já até tenha escutado, o mapa da empatia, que nada mais é do que você sentar e definir quem que é a sua persona, e dentro da área de atuação, dentro do seu nicho específico, você vai mapear quais são as dores, as dúvidas, os desejos que a sua audiência tem e que você pode trazer isso em formato de conteúdo. Quando você tem isso claro e já definido, também facilita muito na hora de produzir conteúdo, porque você não vai ficar pensando, nossa, o que eu vou falar hoje? Mas o que eu vou produzir de conteúdo para a minha audiência? Não, se você já tem isso claro, quais são as dores, as dúvidas, os desejos, vai ser esse tipo de conteúdo alinhado para o seu público-alvo que você vai trazer, né? Não adianta de nada, volto a repetir, produzir conteúdo para cumprir tabela, produzir conteúdo só para falar que produziu conteúdo. Você vai estar se desgastando, você vai estar realmente tirando ali o seu tempo de forma produtiva para fazer algo que não está gerando resultados. Então, a produção de conteúdo, ela precisa ser um conteúdo de valor, um conteúdo com estratégia para você atingir o que? Aqui, ó, o seu objetivo, tá bem? Então, primeiro passo, produzir conteúdo de valor. A gente precisa definir qual é o nosso objetivo dentro da plataforma, os tipos de conteúdos que a gente vai fazer nos formatos de acordo com o nosso objetivo, qual é o nosso público-alvo, para quem que a gente fala e quais são as dores, dúvidas, desejos que a gente pode esclarecer ou que a gente pode trazer na produção do nosso conteúdo. E também aqui o próprio conteúdo em si, que é diversificar, né? Diversificar a produção de conteúdo por meio de posts, por meio de post carrossel, ou uma foto estática, ou conteúdos em vídeo. Você também pode produzir conteúdos diversos relativos a um mesmo tema. Então, por exemplo, você pode trazer um tema que vai despertar a consciência da sua audiência, do seu público. E isso a gente chama o quê? Conteúdo de fundo de funil, que é o conteúdo que você vai poder ali pegar uma boa parte da sua audiência para falar, né? Você vai conseguir começar a despertar a consciência desse público que ainda não sabe a respeito de um determinado direito, não sabe a respeito de uma determinada situação, de uma dor, de uma necessidade que ele tem e que você pode solucionar. E também, sobre esse mesmo tema, você pode trazer conteúdos mais aprofundados, mais específicos dentro de um determinado tema. Então, por exemplo, um divórcio, você pode pegar um assunto que é mais geral, que atende a todas as pessoas que estão buscando informações a respeito de um divórcio, e também você pode produzir um conteúdo mais aprofundado nessa parte do divórcio, que seja algo mais específico, tá? Então, aqui é a diversificação do conteúdo em relação aos formatos e também em relação às formas que você traz sobre um determinado assunto. Uma forma mais rasa, né? Ou uma forma mais genérica, ou uma forma mais aprofundada, mais específica, para você pegar clientes em etapas diferentes. Clientes que estão começando a buscar aquele assunto, ou clientes que nem sabem que tem aquele problema e que você pode resolver, ou também pegar clientes que já estão conscientes, que já sabem que precisam de um advogado para resolver determinado assunto e que já estão ali com determinado conhecimento que você vai aprofundar mais isso para demonstrar a sua autoridade, para demonstrar o seu conhecimento e falar, não, realmente conheço do assunto, eu posso te ajudar a solucionar isso, ok? Então, primeiro item para a criação de conteúdo é ter em mente esses 3 objetivos principais. Produzir um conteúdo de valor objetivo, termos consciência a respeito do nosso público e também diversificar na produção do nosso conteúdo em relação aos formatos e também, propriamente dito, em relação ao conteúdo em si, para a gente conseguir pegar clientes, né, pegar audiência e servir a nossa audiência em etapas diferentes, em níveis diferentes de consciência, ok? Então, partindo aqui, agora a gente vai falar do nosso tópico 2 dentro da produção de conteúdo. Como que a gente pode construir um conteúdo nas nossas redes, nas nossas plataformas, na nossa presença online do zero e de uma forma mais fácil. Então, no primeiro item, a gente falou de algo que é o alicerce, o básico. Isso a gente tem que ter
sempre em mente, sempre definido, porque quando a gente já tem isso muito claro na nossa mente, a gente já consegue produzir conteúdo de uma forma muito mais fácil, muito mais rápida, porque a gente já tem consciência, já tem conhecimento daquilo que a gente precisa falar e quem é o nosso público, né? E definir os nossos objetivos de acordo com cada plataforma, que variam, né, de acordo com a sua estratégia. E agora o segundo passo para a produção de conteúdo é a nossa personalidade. É o nosso branding, né? A criação da nossa marca pessoal, a nossa comunicação sem ruído e a nossa identidade. Como marca pessoal aqui realmente é quem nós somos, é a nossa marca, o nosso posicionamento, as nossas crenças, os nossos valores, a nossa história. Então aqui eu vou colocar a nossa história, vou colocar a sua história, as suas experiências, os seus valores, aquilo que você acredita, aquilo que você defende, aquilo que é inegociável para você. E aqui, quando a gente demonstra essa marca pessoal, né, que cada um tem a sua, cada ser humano ele é individual, tem as suas marcas, tem as suas cicatrizes, tem as suas vitórias, tem as suas lutas, tem as suas experiências, os seus valores, enfim, cada um é individual. E isso é um ponto muito importante para gerar o quê? Diferenciação. Então a gente precisa ter isso em mente, né, ter esse autoconhecimento de nós mesmos para trazer essa diferenciação para dentro da nossa produção de conteúdo, principalmente nas redes sociais, né? Que as redes sociais, como o próprio nome diz, ele é uma rede de relacionamento. Ele é uma rede social onde você vai se relacionar com outras pessoas, se conectar com outras pessoas. E isso não é diferente, apesar de nós utilizarmos as redes sociais com o objetivo profissional, com o objetivo de prospectar clientes ou de construir, né, a nossa autoridade, notoriedade e visibilidade, ainda assim é uma rede social. E a gente precisa também, nos dias atuais, gerar essa conexão com o nosso cliente. E a nossa marca pessoal, ela vem preencher isso, ela entra nesse item necessário, né, nessa partinha necessária ali de gerar a conexão, que vai ser a nossa história, as nossas experiências, os nossos valores, para nossa audiência ver que nós, ver o gente como a gente, né? Nossa, é uma pessoa normal, é uma pessoa como eu sou, com problemas, com crenças, com histórias, com experiências, e isso é importante para gerar conexão emocional e também trazer diferenciação, ok? Então, é muito importante sobre isso. Também, aqui a gente vai falar sobre a comunicação sem ruído. Ser claro, ser objetivo, ser didático. Então, didático, claro, objetivo, sem ficar usando jargões ou juridiquês. E também aqui na comunicação sem ruído é no sentido de você não gerar confusão na mente da sua audiência. Tá? Então, se você se posiciona como uma pessoa mais profissional, como uma pessoa mais clássica, mais contida, você também vai produzir a sua comunicação, ela também vai seguir essa mesma linha. Se você já é uma pessoa mais extrovertida, mais expansiva ou cômica, a sua comunicação ela também pode abarcar essa sua personalidade, você produzir conteúdos de uma forma mais engraçada ou de uma forma diferente, tá? Então, a comunicação, a forma como você traz o seu conteúdo, ela precisa estar alinhada com a sua área de atuação, com a sua personalidade, com a identidade visual e também a identidade verbal que você traz, que é o próximo item aqui. Então, comunicação sem ruído é realmente você estar presente em todas as plataformas, produzir conteúdos diversos nas redes onde você está, mas sempre mantendo o mesmo padrão, ok? E a identidade, como eu já falei, ela é a identidade verbal e a identidade visual. É o seu tom de voz, a forma como você fala, a forma como você escreve, como que você traz o seu conteúdo para as redes sociais ou para outros tipos de plataforma como o YouTube ou um blog, tá? E também a sua identidade visual, a sua imagem pessoal e também a sua imagem relacionada ao designer, né? As fontes, ao seu logotipo, as cores, enfim, a identidade visual pessoal e a identidade visual da sua marca mesmo, que você utiliza na produção de conteúdos nas redes sociais e no seu próprio escritório também no dia a dia. Estar tudo alinhado gera o quê? A comunicação sem ruído. Então, partimos agora para o próximo item, que é faça o básico bem feito. Aqui, o grande problema é que boa parte das pessoas querem chegar na perfeição para depois começar. E isso não existe, gente. A gente tem que começar com o que nós temos em mãos hoje. A gente precisa começar do jeito que nós estamos hoje. O importante é começar. A gente só vai conseguir aperfeiçoar,
melhorar, seja em questão de equipamentos, seja em questão da própria produção de conteúdo, designer, identidade visual, todas essas questões a gente só vai melhorar com a prática. A gente só consegue evoluir praticando, fazendo, melhorando e vendo o resultado disso na nossa audiência. Então, se a gente faz um determinado conteúdo de uma forma que não deu muito certo, a gente consegue o quê? Eu já sei que nesse formato, dessa forma que eu fiz, tem alguma coisa errada porque não deu muito certo, vou fazer de uma outra forma. É teste. Redes sociais, produção de conteúdo, tanto em relação ao formato, como a forma como você traz, como você fala, como você escreve, pode impactar a sua audiência de formas diferentes. Pode gerar mais interação, pode gerar mais seguidores, pode gerar mais leads, ou ao contrário, né? Pode flopar, como as pessoas dizem nas redes sociais. Então, isso você só vai conseguir pegar como? Na prática. Porque isso vai depender de cada área de atuação, isso vai depender de cada forma de produção de conteúdo, de formas como você traz, a sua audiência, como que ela recebe isso. E isso você só consegue fazer o quê? Praticando e analisando as métricas. Então, não deixe para depois. Comece a fazer já da forma como você está, com o que você tem em mãos, para você já ir começando a melhorar, começando a aperfeiçoar. E claro, comece como básico, comece com o que você tem, com os conhecimentos que você tem. Então, não é porque o blogueiro, ou porque o coleguinha, ou porque agora em alta tá vídeos que são editados na batida de uma música em alta, com várias edições diferentes, que você tem a obrigação de fazer dessa forma. Isso é difícil, isso leva tempo, fazer edições e fazer efeitos diferenciados, isso gera tempo, isso gera conhecimento. Tá? Então, não espere você ter tudo isso para começar. Comece hoje com o básico, comece hoje com o que você tem. Então, aqui é o primeiro ponto. Comece com o que você tem. Seja em relação a equipamentos, seja em relação a conhecimento nessa parte de designer, de edição e tudo mais. Aqui, comece com o básico. Menos, muitas vezes, é mais. Principalmente na produção de um conteúdo mais técnico, né? Na produção de um conteúdo mais informativo, mais educativo. E até mesmo, digo mais, né? De acordo com pesquisas, de acordo com algumas informações aí, atualmente a audiência, ela busca uma produção de conteúdo realmente mais orgânica. O que é isso? A produção de conteúdo mais simples. Não cheia de 1001 edições e coisas diferenciadas. Óbvio que se você tem condições de pagar para um profissional fazer um vídeo, uma edição, algo diferenciado, é interessante? Óbvio que sim. Ou se você gosta e quer aprofundar conhecimentos e quer fazer edições diferentes nos seus vídeos ou nas suas postagens, um designer mais profissional, é válido? Sim. Mas o que eu quero dizer aqui é que para você não perder tempo se preocupando única e exclusivamente com isso. Até porque edições maravilhosas, designers profissionais e maravilhosos não salvam conteúdo ruim, que foi o que a gente falou lá no começo da aula. O nosso conteúdo ele tem que ser de valor. Então, busque realmente ter consciência em relação ao seu público, aquilo que o seu público quer ouvir em relação às dores, dúvidas, desejos, as informações necessárias e faça um conteúdo direcionado exclusivamente para sua audiência e aquilo que você soluciona. E na prática você vai vendo os tipos, os formatos de conteúdo que funcionam melhor de acordo com os seus objetivos, de acordo com as suas estratégias relacionadas ali às plataformas e os objetivos, né, de crescimento, de geração de leads, de número de seguidores e assim por diante. Não deixe de fazer porque você não tem conhecimento ou porque você não pode, nesse momento, gastar um dinheiro para pagar para um outro profissional que específico dessa área de designer ou de edição fazer as coisas para você. Não fique paralisado porque você não conhece, porque você não tem ou porque você não pode pagar para outro fazer. Aqui que é o ponto importante. Comece com o básico bem feito. E como eu já disse, o que está assim direcionando e o que temos visto na prática nas redes sociais atualmente é uma produção de conteúdo realmente mais orgânica, mais ali visualmente mais básica, tá? Principalmente quando o conteúdo ele é informativo e educativo, ok? Então, comece pelo básico, tenha em mente sempre que menos é mais. E também outro ponto aqui é a organização visual. Organização visual, que complementa aqui, né? O menos é mais, a organização visual. Quando você vai produzir, principalmente, o conteúdo em posts, quando você vai fazer os designers ali do seu post, lembre-se sempre que menos é mais. Não fique colocando tantos elementos, tenha sempre em mente ali a organização visual do seu post para não ficar tanta informação de elementos. Visivelmente ali ficar tudo
um brigando com o outro. E o centro da produção do nosso conteúdo é o quê? A informação em si, tá? Então, traga sempre os conteúdos de uma forma alinhada, fazendo contraste entre a imagem, entre a fonte, o contraste de cores para ficar fácil a leitura, o tamanho da fonte. Às vezes eu vejo mesmo nas redes sociais, às vezes a produção de um conteúdo de algumas pessoas com uma letra tão pequena que eu começo a ler e eu passo. Por quê? Porque é uma letra minúscula e textos gigantes em cada um dos cards do post. Então, evite fazer isso, tá? Como eu já falei, tudo é teste, depende daquilo que funciona dentro da sua estratégia para sua audiência. Mas é um exemplo que eu dou nessa questão da organização visual. Letras muito pequenas, textos muito longos em cada um dos cards. Então, procure trazer sempre em um formato que seja visualmente agradável, que facilite a leitura da sua audiência, tá? O contraste das cores, o tamanho da fonte, a forma como você escreve para não ficar textos muito juntos, tudo ali misturado, embolado ou muito grande. Procure dividir ali os assuntos, né? Talvez ao invés de você falar um assunto em um único post e tentar abordar tudo em uma única postagem, não, divida. Né? Traga aquele assunto em cards, em posts diferentes que vão se complementando. E isso já também facilita o quê? A produção do conteúdo, que ao invés de você fazer uma única postagem, você consegue dividir aquele assunto e transformar em 3, 4 postagens que já vão facilitar na hora de produzir o seu conteúdo. Que em um único assunto você faz 3 ou 4 posts diferentes. Seja post de carrossel, estático ou até mesmo em gravação, em Reels, em vídeos. Tá? Então, tenha sempre em mente, nossa, esse conteúdo ele tá visualmente bonito, ele tá fácil a leitura, tá fácil de entender, linguagem clara, objetiva, ok? Então, básico, bem feito é o que funciona. É o arroz com feijão. Não tenta inventar a roda, tá? Muitas vezes a gente perde muito tempo querendo inventar a roda. E enquanto que se a gente fizer algo básico, algo ali bem feito, organizado, com informações claras, objetivas, vai gerar muito mais resultados do que se a gente fizer outras coisas que a gente vai estar só perdendo tempo muitas vezes, ok? Note que eu não estou dizendo que um designer profissional não é importante. Note que eu não estou dizendo que fazer vídeos ou edições mais profissionais não é importante. Sim, se você tem condições de fazer ou de pagar para um profissional fazer, excelente. Se você tem conhecimento sobre essa área ou você gosta e quer se aprofundar nisso, ótimo, tá? Não estou dizendo que não é importante, que não é relevante ou que vai ser jogado no lixo. Não, não é isso, ok? O que eu estou querendo dizer é que muitas pessoas ficam paralisadas e não iniciam a produção de conteúdo porque pensam que precisa ter tudo isso ou que precisa fazer tudo isso para ter resultados, enquanto que não é verdade. Muitas vezes, e como eu já disse, o que a gente tem observado atualmente é que o básico, o mais clean, o menos é mais, o conteúdo mais orgânico, ele tem tido muito mais resultado do que coisas mirabolantes, ok? Então tenha isso em mente na hora de produzir o conteúdo. Faz com que você tenha em mãos e você vai evoluindo. E você vai começando a, na prática, melhorar a criação do seu designer, ou na prática você vai começar a evoluir e ter condições de passar para outra pessoa, um profissional específico dessa área, fazer os designers para você, ou fazer as edições dos vídeos para você. E isso tudo é válido. Só não fique paralisado, só não fique protelando e deixando para depois, falando que você não tem as coisas ou que você não tem o conhecimento. Faça o básico com o que você tem, ok? E pronto, partimos agora para uma parte principal aqui da nossa aula, né? Que é realmente como não perder tempo na hora de produzir o conteúdo. A gente já viu nessa introdução, né, nessa parte que nós falamos até agora desses 3 pontos, a gente já viu que a gente precisa criar um conteúdo de valor. Vamos voltar lá para recapitular. Um conteúdo de valor, a gente precisa ter em mente sempre qual é o nosso objetivo dentro de cada plataforma, qual é o objetivo do mês, né? Como eu já falei, esse objetivo ele pode ir variando de acordo com a sua estratégia. Então a gente tem que ter definido qual é o objetivo dentro de cada plataforma na criação de conteúdo. Quem é o meu público? Quais são as dores, as dúvidas, desejos, para poder você já deixar mapeado aqueles temas que você pode falar dentro da sua área de atuação. E quando você vai produzir conteúdo, você já tem ali uma lista, você já tem ali os temas principais que você pode trazer. E aí você só vai adequando, tá? E, claro, conteúdo, a forma de trazer o conteúdo diversificado em relação às plataformas, aos formatos e também em relação ao próprio conteúdo em si. Depois a gente viu em relação à nossa personalidade, que é a nossa marca pessoal, fazer toda a nossa comunicação de uma forma harmônica, sem ruído,
e a nossa identidade visual e verbal. Esses dois tópicos, né, a personalidade e o conteúdo de valor, eles são ali os alicerces. Isso a gente tem que ter sempre em mente para produzir conteúdo, seja em qual plataforma for. Tá? Isso é o básico da produção de conteúdo, isso é o básico do nosso branding, tá? E do nosso marketing de conteúdo. Isso a gente tem que estar sempre muito bem alinhado, muito bem claro na nossa mente, tá sempre revisitando para poder ficar isso muito bem gravado na nossa mente, porque quando a gente tem isso, essa clareza, a gente consegue produzir conteúdo de uma forma muito mais fácil, porque a gente não tem que ficar pensando ou ficando confuso na hora de produzir o conteúdo, tá? Então esses dois primeiros tópicos, eles são fundamentais para a produção de conteúdo em qual plataforma, em qual área for. E também, aqui a gente falou do básico bem feito. Comece com o que você tem e vai aperfeiçoando e vai aprimorando, tá? E, claro, cuidado sempre com a organização visual dos seus vídeos e dos seus posts. E agora a gente vai falar, então, como não perder tempo na hora de produzir conteúdo, que é isso que a gente quer, né? Produzir conteúdos de valor, mas não ficar perdendo muito tempo dentro da nossa rotina, que já é muitas vezes tão corrida. Então aqui, como que a gente pode fazer para otimizar essa produção de conteúdo? O primeiro ponto, que a gente já sabe, é planejamento. A gente precisa planejar a criação de conteúdo. A gente precisa sentar um dia, reserve um dia da sua semana ou reserve uma parte da sua agenda, por exemplo, aos sábados, ou aos domingos, ou toda sexta-feira na parte da manhã. Enfim, dentro da sua rotina, você vai verificar o melhor horário ou o melhor dia para você reservar para fazer o seu planejamento. E esse planejamento, ele pode ser o planejamento da semana ou pode ser o planejamento do mês. Eu, particularmente, faço por semana. Então, eu reservo muitas vezes os sábados ou na segunda-feira, já logo no bloco da manhã, é o momento que eu reservo para planejar o conteúdo que eu vou trazer durante a semana. E esse planejamento você vai fazer o quê? Especificar quais plataformas que você vai usar, qual conteúdo e formato que você vai trazer dentro de cada uma dessas plataformas. Eu gosto muito de utilizar o Trello, que é um aplicativo de organização realmente, onde você pode definir ali, colocar os dias da semana, então segunda, terça, quarta, quinta, sexta, um exemplo, né, de 5 dias, e ali você vai colocando os conteúdos que você vai trazer. Então na segunda-feira eu vou falar sobre divórcio num formato de Reels. Na terça-feira eu vou falar sobre guarda compartilhada. E aí você vai definindo e já colocando ali no Trello mesmo aquilo que você vai falar dentro de cada tópico. Então, planeje e já faça ali as suas legendas dos posts, ou já coloque ali os pontos principais que você vai abordar, porque quando você já tem um tema definido e quando você já tem ali até mesmo o que você vai escrever, fica muito mais fácil de você só copiar e colar quando você vai passar lá pro Canva para fazer o seu designer. Então isso facilita muito, tá? Eu, particularmente, na prática, como sou eu que faço as minhas postagens, os meus designers, então eu gosto de utilizar o Trello, vou colocando lá, principalmente quando é post escrito, né? Quando ele é um designer escrito, um carrossel ou um post estático, eu já coloco qual vai ser o meu tema e já escrevo card 1, o que vai vir no card 1, o que vai vir no card 2, já deixo ali tudo feito, porque depois, num outro dia, num outro momento, você vai definir, você só vai fazer a produção do conteúdo propriamente dita, que é o seu designer ou a gravação dos vídeos. Então, nessa parte do planejamento, que você pode utilizar o Trello, você já vai definir os temas que você vai falar em cada um dos dias da semana, se você produz conteúdo 5 vezes na semana ou 3 vezes na semana, enfim, você já vai trazer qual conteúdo você vai falar cada um desses dias, o formato desse conteúdo, se vai ser Reel, se vai ser um post estático, se vai ser um post carrossel, e já pode colocar também ali os pontos ou já escrever o que você irá abordar em cada um desses desses conteúdos, ok? E depois, num outro dia, você vai fazer o designer ou a gravação, tá? Então, o planejamento do conteúdo e depois o planejamento do colocar a mão na massa, né? Da produção, ok? Algumas pessoas gostam de já fazer tudo no mesmo dia, mas aí você praticamente tem que tirar um dia completo. Eu, dentro da minha rotina, tá? Eu tô compartilhando com vocês aquilo que eu tenho propriedade para falar, que é a minha experiência, a minha vivência, o que eu faço e dá certo para mim. Mas cada um precisa analisar a sua rotina e o seu dia a dia e ver aquilo que funciona para si próprio, tá? Eu particularmente gosto de fazer um dia só a definição ali do meu calendário editorial, que é o planejamento da minha semana, o que eu vou falar
em cada uma das postagens, o tema, o formato que eu vou trazer e já defino ali dentro de cada um aquilo que eu vou escrever ou aquilo que eu vou falar. Depois, num dia diferente, eu reservo só para produzir o conteúdo, que é fazer o designer dos posts ou fazer a gravação dos vídeos, ok? Então, para não perder tempo, você precisa planejar, você precisa se organizar e realmente fechar a sua agenda. Ver a produção de conteúdo como parte do seu trabalho. E por isso é importante, né, ter essa mente, essa mentalidade de que isso faz parte do seu trabalho, para você poder fechar a sua agenda, fechar o seu horário, reservar um determinado dia, para você deixar todo esse planejamento feito. E quando a gente já tem tudo isso feito, planejado, já meio caminho andado, fica muito mais difícil da gente procrastinar ou pra gente não fazer, ok? Então, ponto 1, planejamento. Segundo ponto, crie um manual da marca. Isso também facilita muito o meio de campo, tá? Como que é isso, o manual da marca? A gente sempre usa o Canva, né? Acredito que quase que todos utilizam o Canva para produção de conteúdo, para fazer os seus designers e tudo mais. Quando você cria um manual da marca, nada mais é do que você pegar o seu Canva, abre uma página em branco e você vai colocar ali tudo o que faz sentido para sua marca, tudo aquilo que você vai usar na produção do seu designer. Então você já deixa quais são as fontes que você vai usar, sempre de preferência no máximo 2 ou 3 no máximo, mas eu gosto sempre de uma ou duas. Quais são as cores, a sua paleta de cores, quais são os elementos que você sempre utiliza, então ali algumas imagens, os elementos de sombra, de detalhes, de setas, né, flechinhas, enfim, você vai deixar ali os elementos que você mais utiliza dentro da sua marca, dentro do seu designer. Por quê? Porque na hora de você produzir o conteúdo ali dentro do Canva, você vai sempre buscando aqueles mesmos elementos. Você já tem definido quais são as paletas de cores, você já tem definido as suas fontes e você já tem definido ali os principais elementos que você sempre utiliza. E isso facilita muito, porque às vezes a gente fica correndo ali o dedo nos elementos ou nas imagens do Canva e quando a gente vê já passou 30, 40 minutos, uma hora, enquanto a gente está buscando coisas diferentes para colocar no nosso designer, tá? Então, separe um dia para criar o seu manual de marca, para deixar ali definido as principais coisas que você sempre utiliza. E você vai sempre utilizando aqueles mesmos elementos para gerar também uma identidade visual harmônica, para não ficar criando ruído na sua identidade visual. E também, claro, para facilitar na hora de produzir o seu conteúdo, porque na hora de o seu designer, na verdade, né? Porque ali você já tem definido aquilo que você mais utiliza e você não vai ficar perdendo tempo buscando outras coisas ou querendo achar outras coisas ali nos elementos do Canva, ok? Então, tenha o seu manual de marca, que isso facilita a vida. E o terceiro item para produzir conteúdo sem perder tempo é replicar posts ou conteúdos, tá? Por quê? Porque eu posso trazer, por exemplo, um conteúdo numa semana em formato de Reels. E depois eu posso replicar esse mesmo conteúdo em formato de post. Ou vice-versa, ok? Ou replicar no sentido de, eu falei desse tema já faz mais de um mês. Lembra que Instagram, Facebook, TikTok são plataformas de conteúdo rápido e perecível. Ou seja, passou, a pessoa viu, leu, no fim do dia ela já nem lembra mais muitas vezes, né? Então é um conteúdo rápido, é um conteúdo perecível. Então por isso que você pode repetir, não no mesmo formato, idêntico, né? Copiar e colar. Não, você pode replicar aquele post mudando a imagem que você usou, mudando ali as cores, ou trazendo o mesmo tema, mais escrito de uma forma diversa, ou mudando, como eu já falei, o estilo que você vai trazer o seu conteúdo, né? Um dia você pode fazer escrito e no outro você faz em vídeo, ou vice-versa. Então, replicar também é uma boa estratégia para você pegar suas postagens lá mais antigas e ver, esse post deu bons resultados, me trouxe mais seguidores, ou teve mais curtidas, ou não necessariamente isso, né? Me trouxe mais leads, pessoas entraram em contato mais comigo. Então, esses posts que você vê que funcionaram melhor, que tiveram métricas melhores, ou que realmente, muitas vezes, nem tiveram métricas melhores, mas muitas pessoas entraram em contato com você. Trouxeram clientes, né? Então, você vai pegar esses conteúdos que você viu que funcionou melhor e vai replicar. E vai mudar ali o formato, vai mudar o designer e vai postar novamente. Isso facilita muito a hora de produzir o conteúdo, tá? Então, produzir conteúdo, a gente precisa ver, a gente precisa entender que faz parte do nosso trabalho, né? E quando a gente tem clareza em relação
ao nosso público, quando a gente tem clareza em relação àquilo que a gente vai falar dentro da nossa área de atuação, né, as dores, as dúvidas, os desejos da nossa audiência, isso já facilita muito. Bem como quando a gente já tem muito bem definido o nosso branding, a nossa marca pessoal, posicionamento, o nosso manual de marca, né, da nossa identidade visual, tudo isso facilita na produção de conteúdo. E, claro, na prática, na hora de produzir o conteúdo, ter um planejamento já adianta muito nosso meio de campo. Ter os elementos do nosso manual de marca também facilita na questão do designer e replicar, tá sempre analisando os seus posts, os seus conteúdos para ver aquilo que tem funcionado melhor para você replicar. Bom, eu espero que você tenha gostado e que realmente tenha feito sentido para você essa aula e que a partir de agora você tenha muito bem definido o seu calendário editorial, o conteúdo de valor que você vai trazer, as questões relativas à sua personalidade, identidade, o seu branding, porque isso é a base da criação de conteúdo, como também você aplique realmente na prática, fazendo o básico bem feito, o arroz com feijão, que isso sim traz resultados, sempre analisando as métricas, sempre mudando, sempre aperfeiçoando, e é na prática que a gente consegue aperfeiçoar isso. Eu deixo aqui para você o meu muito obrigado, deixo o meu Instagram para você me seguir, me acompanhar por lá, que temos conteúdos sempre, conteúdos mais rápidos por lá, e também o meu site, onde você pode encontrar a mentoria Meta, que é a mentoria estratégica e transformadora da sua advocacia, onde a gente trata de todos esses assuntos de uma forma muito mais aprofundada e realmente ali na prática, para poder facilitar toda essa questão de produção de conteúdo, marketing jurídico, como outros pilares também que fazem parte do fundamento do alicerce da nossa advocacia. Bom, obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!